Bom, meus queridos, o propósito desse terceiro vídeo acerca dessas reflexões da reforma é mostrar a importância de alguns reformadores que Deus levantou na história e os princípios bíblicos, os 5 solas da reforma protestante. Sabemos, nós dissemos no outro vídeo, que a reforma não começou em Lutero. Houve os pré-reformadores, homens que foram usados por Deus para questionar, e pagaram, muitos deles, com a própria vida, o questionamento do monopólio da Igreja Romana. Mas Deus permite que Lutero se levantasse, e a reforma de Lutero foi importante como elementos, trazendo elementos de retorno ao que era a Igreja primitiva. Por exemplo, Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã. A missa era celebrada apenas em latim e o povão não tinha acesso às escrituras. Lutero questiona a infalibilidade papal, mostrando que Cristo é a autoridade máxima da igreja, não um papa. Lutero traz esse importante conceito. Lutero valoriza a doutrina da graça e da fé, dizendo que o homem é salvo não pelas obras, comparando aquilo que a Igreja Católica trazia pelos sacramentos, pelas obras, e acima de tudo pela venda de indulgências. Martim Lutero fala que o homem é salvo pela graça, por meio da fé, como diz as Sagradas Escrituras. Lutero também traz a liturgia, um modelo mais parecido com o de Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva, um culto mais simples, com a participação do leigo, ordenação de leigos. E Lutero casa-se com uma freira, uma ex-freira, e permite um culto mais simples. Tantas foram essas influências de Martim Lutero, embora ele não tenha feito uma reforma mais completa. Zwingli, o reformador suíço, ele dá à reforma um caráter mais completo, mais vamos dizer assim, mais parecido com o modelo de Atos. Ele rompe mais radicalmente com a questão do culto aos santos, embora Lutero também tenha rompido com o culto aos santos, mas Zwingli, ele é mais radical, até mesmo no aspecto visionário do culto. Para ele bastava o púlpito e os irmãos e os bancos para que ocorresse o culto diretamente a Deus. Zwingli é um importante reformador desse aspecto fundamental do Evangelho. Calvino também foi um importante reformador de uma época mais posterior um pouco, mas foi um reformador francês que encontra na Suíça o local importante, até porque os protestantes sempre foram mais perseguidos, embora um grande número da França aderiu ao protestantismo, mas foi mais fortemente perseguido. E Calvino encontra na Suíça um local mais apropriado. E Calvino, às vezes, é lembrado muito pela doutrina da predestinação, as institutas de Calvino. Mas Calvino não contribui apenas com a doutrina da predestinação, até porque tem protestantes que creem na predestinação e outros não. Mas Calvino ele traz importantes contribuições litúrgicas no culto, doutrinárias, como Jesus Cristo como único mediador, intercessor, advogado da igreja, a negação do culto aos santos, negação do culto a Maria, trazendo Maria como uma serva do Senhor, uma importante serva do Senhor, mas entendendo que o culto é feito diretamente a Deus, tanto a dulia como a latreia, a adoração. O culto tem Cristo como centro. Calvino foi um importante influenciador destas doutrinas da igreja. Na Inglaterra, Henrique VIII, claro, foi motivado mais por questões políticas, mas foi um importante marco de independência do Vaticano. A Inglaterra consegue se desenvolver mais por esse motivo, e o pós-reforma na Inglaterra, para mim, foi até mais importante, porque permitiu o surgimento dos puritanos, dos metodistas, dos quakers, enfim. A pós-reforma na Inglaterra permitiu a formação de denominações importantes, tanto na reforma suíça de Calvino como nos puritanos na Inglaterra, formação dos irmãos congregacionais, batistas, metodistas e presbiterianos. Então, essa influência da reforma anglicana, ok? E daí muitas outras denominações foram surgindo dentro desse contexto.
eu quero lembrar a vocês os 5 solas, né? Sola gratia, sola fide, solo Cristo, sola Escritura, soli Deo gloria. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus a glória. Vale lembrar que quando a gente diz somente, a gente não está dizendo que não existam outros elementos importantes na fé. A gente está apenas dizendo que dentro do contexto em que se interprete, os valores absolutos não podem ser negados. Por exemplo, quando diz sola gratia, somente a graça, quer dizer, não são as obras que salvam, é a fé em Jesus. O apóstolo Paulo disse isso: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça é a fonte da salvação. As obras são consequências, são importantes, mas são consequências da salvação. Somente a graça, somente a fé. Quando diz solo Christus, né, está dizendo o que confirma a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando diz: ora, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Quando diz sola Escritura, tem como base 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, panta ali no grego. Escritura, a raiz da palavra é grafê. Divinamente inspirada, telpneustos, tem um sopro do Espírito, sopro de Deus para a sua inspiração. Tá ok? Mas é todo e não somente. Sim, mas o contexto ali quer dizer qualquer coisa que seja além da Escritura, que mexa no absoluto da doutrina das Escrituras, deve ser rejeitada. Sim, podem existir outros elementos importantes na fé cristã, desde que não mexa nos fundamentos históricos da tradição do primeiro século da igreja e da doutrina. A doutrina da igreja está esboçada nas Escrituras sagradas. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Lá no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz: eu sou o Senhor, Yahvé, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, somente Deus deve ter a glória no culto. Por isso nós cremos que o centro do culto deve ser o Senhor. Eu vou fazer um outro vídeo mais tarde, em outra ocasião, mostrando inclusive o aspecto da adoração na igreja, quem deve ser o centro do culto na igreja cristã. Essas foram as bases das 5 solas, né? Dentro do contexto do cristianismo. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. É nisso que nós cremos, e cremos que o homem é salvo mediante a fé em Jesus Cristo, obra da graça de Deus, e o homem pode ir direto a Deus por meio de Jesus. O próprio Cristo falou: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Então o modelo de oração, o modelo de adoração deve ser direto a Deus, em nome de Jesus. E olha que lindo, ainda conta com a intercessão do Espírito Santo. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, algo bem interessante. E eu fecho aqui essa terceira parte, dizendo sobre Jesus: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele quem? Jesus, se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. O autor aos Hebreus aqui diz que Deus salva perfeitamente. O termo no grego aí é de forma completa, absoluta. Deus salva de forma completa os que por Jesus Cristo se chegam a Deus. Então quem se aproxima a Deus por meio de Jesus, e tão somente por meio de Jesus, é salvo de forma perfeita e completa. É o que diz a palavra de Deus. Ainda diz que Jesus vive para interceder por eles. Meu querido, Jesus Cristo é o nosso mediador, único mediador. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Diz lá em João capítulo 2, que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado. A palavra ali é paráclitos, mesma palavra usada com relação ao Espírito Santo. Veja, Timóteo 2,5 diz que Jesus é mediador. Hebreus 7,25 diz que Jesus é intercessor. 1 João capítulo 2 diz que Jesus é advogado. Quer mais? Ainda fala em Romanos que Jesus
que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Diz lá, não é? Romanos capítulo 8, que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, você conta com a mediação de Cristo, a intercessão de Cristo, você conta com Jesus como seu advogado, ainda conta com o Espírito Santo como teu intercessor. Estes são os princípios do retorno ao verdadeiro cristianismo. Creia nisso, entregue sua vida a Jesus Cristo, Ele pode salvar a tua vida, e adore a Deus em espírito e em verdade, para que você possa ser salvo. Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus. Eu quero terminar, como sempre termino, quando dou estudo sobre a Reforma, uma frase de Martinho Lutero, que ele disse: vós, gerações vindouras, orai e ocupai-vos aplicadamente com a palavra de Deus. Guardai a escassa luz de Deus exposta ao vento. Estai prevenidos e preparados a cada hora contra o diabo que aspira a apagar a luz, pois ele não morrerá antes do juízo. Nós sim teremos de morrer, mas Satanás permanecerá o mesmo que sempre foi, continuando na sua fúria. Deus nos acuda, pois não somos nós que podemos conservar a igreja, e também não foram os nossos antepassados, mas foi, é e será aquele que diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.